Fala, povo que voa! Tom da MAB FPV aqui. Se você é iniciante no FPV e está procurando um óculos que pode te atender com um bom custo-benefício, já te falo sem enrolação que esse vai te atender, tá? Vou fazer um review aqui um pouquinho diferente dos outros vídeos que você deve ter visto sobre esse óculos. Se você é graduado, intermediário, já manja das coisas do FPV, já tem o seu óculos e entrou nesse vídeo querendo entender por que eu estou falando do Diversity aqui nesse óculos, fica um pouquinho no vídeo que eu vou entrar na parte das antenas e talvez eu possa agregar algum conhecimento que você ainda não tenha. Então vamos lá, falando do aspecto técnico para o pessoal que está começando. Você já deve ter visto em todos os vídeos aí todos os aspectos técnicos desse bicho, certo? Então são 40 canais de recepção, tela de 5 polegadas, botão disso, botão daquilo e tudo mais. Então isso não faz muito sentido eu abordar aqui. Tem vídeos muito mais completos por aí que você já deve ter visto. Se você não viu, é só procurar pelo modelo, você vai achar lá. O que eu quero abordar aqui? Alguns aspectos que foram alterados nesse equipamento que deixaram ele mais atraente para o público que está iniciando, ok? Então vamos lá, o que fizeram neste equipamento aí nos últimos 2 anos para cá? Ele sofreu um upgrade, uma atualização de alguns pontos, basicamente 3 pontos, tá? O primeiro deles é o faceplate, que é a espuma que vai em contato com o rosto. A versão antiga era uma espuma desconfortável, as pessoas reportavam que ela era dura, que ela incomodava no contato com a pele. Nessa versão, o faceplate está bem diferente, está bastante confortável, está ergonômico, então está bem melhor. Outro upgrade que fizeram, colocaram uma entrada AV, analógica, AV-in, que é uma entrada de áudio e vídeo, que nesse caso só importa vídeo porque ele não tem alto-falante, seria uma entrada de vídeo analógica que você pode colocar qualquer aparelho plugado nele para passar na telinha dele. Então DVD, uma câmera que de repente tenha saída AV, qualquer tipo de aparelho que tenha saída AV analógica, aquela redondinha, estou colocando aí na tela para vocês verem, você consegue usar então como monitor esse óculos. Então isso é interessante. Hoje em dia tudo é HDMI, né? Mas no que diz respeito ao FPV, muita coisa ainda é analógica e usa o AV. E o terceiro e último upgrade, que é o que importa, é a antena. Antigamente esse cara vinha com uma antena dipolo, de polarização linear, que é uma antena comum, muito usada nos equipamentos que a gente tem em casa, aí, o telefone sem fio que a gente tem em casa, as antenas Wi-Fi, elas usam antenas de polarização linear. A versão atual, depois do upgrade, o que ela traz? Ela mudou essa antena de polarização linear para uma antena de polarização circular. Isso muda tudo, isso muda completamente o comportamento de recepção desse equipamento. Eu vou aprofundar nesse assunto da antena já. Por enquanto segura, vamos voltar aqui para o pessoal iniciante, o que esse equipamento pode trazer de benefício, de custo-benefício para quem está começando. Além de tudo que você já viu na parte técnica lá nos outros vídeos, de botão disso, botão daquilo, tem uma conveniência que esse equipamento tem, que é muito melhor para os iniciantes do que um óculos Fat Shark da vida de R$3.000, que é a tela destacável. A tela destacável faz toda a diferença para quem está começando. E eu não estou falando que é para você, iniciante, ficar olhando a tela destacável, nada disso. Tem um aspecto no FPV que é o seguinte, ele é um hobby caro, ele é um hobby complexo. Por isso, quem está começando, para continuar, precisa de uma aprovação social. Precisa que as pessoas ao seu redor aceitem e aprovem você nesse hobby. A tela destacável te ajuda nisso, porque as pessoas vão ver você voando. Isso faz toda a diferença para você ter mais sossego no hobby, tá? A melhor técnica para você convencer as pessoas de que o FPV é legal, é bacana, é mostrando para elas um voo. É deixando elas voarem com você. Não estou falando delas controlarem o seu rádio. Estou falando delas verem o voo. Se você tiver com um Fat Shark bonitão lá, com aquela telinha que só você vê,
ninguém vai achar isso legal. As pessoas vão se incomodar com o barulho do drone, sabe? Vão falar que aquilo é perigoso, que pode bater em alguém. Você vai ter dor de cabeça com isso aí se você estiver começando. Isso se chama aprovação social e isso é necessário para quem está começando. Senão você não consegue se manter motivado ao longo do tempo. Se todo mundo fica te criticando, se todo mundo fica te enchendo o saco toda vez que você vai voar. Pode ser que você nem precise do óculos desse EV800 em si. Às vezes você pode começar com uma tela avulsa, um receiver avulso com tela, que você pode encontrar até mais barato. Tá? Eu tenho uma tela dessa, tá aí montada aí no meu rádio. Você encontra aí no Mercado Livre, às vezes até usada, com um preço bacana, e para você começar também já seria suficiente. Agora eu vou entrar na parte técnica mais profunda, que pode interessar para o pessoal intermediário, para o pessoal mais avançado aí no FPV. O que é o tal Diversity que tem no óculos EV800D, que é o mais caro? Nada mais é do que um receptor com duas antenas que escolhe qual é a antena mais forte naquele momento para mostrar na sua tela. Às vezes são duas antenas, ou às vezes são dois receptores que ficam chaveando entre si, né? Então tem diversos modelos aí. Por que não precisa para um iniciante especificamente? Por que este modelo mais barato, o EV800, sem o D, pode atender o iniciante? Por causa dessa antena que está vindo com esse upgrade que eu falei para vocês. Essa antena de polarização circular, ela funciona bastante diferente da polarização linear. As antenas de polo linear, que são as que parecem com as antenas do seu Wi-Fi de casa, do seu telefone sem fio aí, elas dependem muito do alinhamento entre a antena do transmissor e a antena do receptor. Quer dizer que para ela ter o máximo de ganho do sinal, o máximo de recepção desse sinal, a antena do transmissor tem que estar com o mesmo alinhamento do receptor. Então, se você tem antenas lineares no receiver, faz muito mais sentido e é muito mais importante você ter o Diversity, porque em uma antena do Diversity você teria a linear e na outra antena do Diversity você teria uma patch direcional, uma antena patch, igual essa que eu estou colocando no vídeo aí, que são aquelas planas, né, que são muito mais direcionais, com um ganho muito mais direcional, para compensar a deficiência da antena linear. Já com a antena circular polarizada, que é esse novo modelo que está vindo com esse óculos, a irradiação do sinal ela é feita de forma diferente. Ela irradia para todos os lados como um donut gigante e ela é muito menos suscetível à inclinação, tanto a inclinação do drone quanto a inclinação da cabeça do piloto ou de onde está o receiver. Mesmo que o seu drone esteja com uma antena linear. Quer dizer o seguinte, seu drone pode estar com uma antena linear e o seu óculos com essa antena cogumelo, essa antena circular polarizada, vai conseguir cobrir a área dessa antena linear, mesmo que a antena linear do drone esteja inclinada. Isso já elimina um pouco a necessidade de ter Diversity no seu receptor. É bom ter a Diversity? É bom, lógico. Se você tiver a grana extra para pagar mais caro no EV800D, modelo D de Diversity, melhor, porque aí você coloca então uma circular polarizada em uma das antenas e uma antena patch direcional na outra antena, ok? Mas estamos falando de iniciantes. Esse óculos é feito e voltado para os iniciantes que precisam de um produto mais barato para começar e mais usual. Para isso, esse óculos atende na boa. Tá? Eu fiz um teste na prática, peguei uma câmera de Tiny Whoop. Uma câmerazinha, a mais barata e safada da China, de 25 mW. Coloquei uma bateria nela e saí andando pelo prédio. Tá mostrando aí na tela para vocês aí.
Até lá no fundo onde eu chego tem mais ou menos uns 30 metros, tá? 28, 25, 30 metros. Subi a escada aí que vocês estão vendo. Veja que o sinal é perfeitamente aceitável, tá? Então eu tenho uma antena de Tiny Whoop linear, que eu estou segurando na mão, aí, andando com ela, como se fosse um drone. E eu tenho uma circular polarizada no receiver, no EV800, sem o Diversity. Você percebe que ele começa a sofrer quando entra na garagem, quando tem parede no meio do caminho, tá? Mas eu entendo que o iniciante não vai enfrentar esse tipo de situação de cara. Vai levar um tempo para você ter coragem de enfiar o seu drone em lugares em que você não enxerga no começo, tá? No começo você não vai sair voando quilômetros igual um long range. Eu digo até que você não vai se afastar mais que 50, 80, 100 metros no máximo, ok? Tem um cálculo que eu vou colocar aí na tela para vocês, que é um site que calcula a distância de radiação de uma antena, e você coloca os valores do receiver, coloca os valores do transmitter. Eu vou colocar isso na tela para vocês aí. Para esse kit que eu estou fazendo este teste, deu mais ou menos 460 metros de alcance de radiação, com uma antena Tiny Whoop de 25 mW e essa antena Cloverleaf no receiver, no EV800. Lógico que tem margem de erro, lógico que o cálculo não considera uma parede no meio do caminho, o cálculo é em campo aberto, mas deu lá 460 metros. Digamos que esse cálculo esteja 50% errado, está com 230 metros, ainda é muita distância. Digamos que esteja 70% errado esse cálculo. Digamos então que ele alcance só 100 metros ou 150 metros. Ainda é uma distância muito grande para um iniciante. Tá? Por isso que eu recomendo esse óculos para iniciante, sem medo. Vai dar para você brincar muito bem no seu apartamento com o seu Tiny Whoop lá, tranquilamente. Vai pegar todos os cômodos da sua casa, vai ter um chiado, vai ter um ruído aqui e ali, beleza, mas nada que te impeça de voar, nada que te impeça de você começar logo no hobby, que a gente sabe que é caro, que a gente sabe que é complicado, começar da maneira mais barata possível, ok? Quando você for graduado e for investir em outro óculos, a tecnologia já vai ser totalmente diferente dessa aí. Tem uma nova tecnologia aparecendo aí, que é a tecnologia de transmissão digital, que a DJI já tem, a DJI aqui no Brasil, né, já tem isso bastante consolidado com aqueles óculos digitais dela, que é o sistema FPV totalmente digital. E as outras fabricantes estão vindo atrás. Em 2021 esse preço vai cair bastante, ok? Quem deseja ter um DJI por causa da transmissão digital, eu sugiro esperar um pouquinho, que a Fat Shark já vai lançar o sistema dela, a Immersion RC também que vai lançar o sistema dela. A Immersion RC é a que faz o Rapid Fire, né? E aí vai vir todo mundo atrás, aí a Shine, a Skyzone, vai vir todo mundo atrás oferecendo tecnologia digital. Gastar dinheiro no sistema analógico caro hoje vai ser uma perda de investimento bastante rápida. Então eu acho que o que eu falei aqui já cobre tudo o que é relevante para uma decisão mais técnica em relação a esse equipamento em si, tá? O EV800 sem o Diversity. Reviews sobre menus, reviews sobre botões, esse tipo de coisa, vocês vão achar vídeos muito mais completos por aí. Não era essa a minha intenção, ok? Mais para frente eu vou fazer um vídeo específico de antenas, dos tipos de antena, e vou aprofundar um pouquinho mais nesse cálculo, no comportamento dos tipos de antena, falar sobre a antena PET, falar sobre o comportamento de uma PET junto a uma linear, o comportamento de uma circular polarizada com uma PET, e por aí vai, ok? Por enquanto, ficamos por aqui. Obrigado pelo prestígio, nos vemos em breve. Bons voos!